Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Incluir, o podcast da AMAIS. Eu sou Silvana, professora de Educação Especial aqui no CAE da AMAIS Vitória. E hoje nós vamos receber aqui um convidado muito especial, o professor Vanderlei Porto. Ele é autista de nível de suporte 1 e está cursando mestrado profissional em educação na UFES e é também professor da rede básica de ensino em Cariacica e Viana. Hoje nós vamos falar sobre o seu diagnóstico, as experiências na educação e também vamos falar sobre questões de direito e de inclusão. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da AMAIS, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Professor Vanderlei Porto, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, quero te agradecer por ter atendido o convite da AMAIS, né? E por ter disponibilizado o seu tempo precioso para estar aqui conosco. Antes de tudo, para começar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Sim. Professor, por gentileza, conte um pouco sobre você, a sua trajetória acadêmica e profissional e também como é a sua rotina na educação básica. Bom, então começando pela formação acadêmica, né, e profissional, eu terminei tudo um pouco tarde, né, em relação à idade certa que a gente fala, né? Por exemplo, o ensino médio terminei um término foi tardio, terminei com quase 25 anos de idade. Eu ia estudar, né, tinha muito problema, porque eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, e conciliar essas duas coisas era muito difícil na época. E por força de vontade, né, lutando sempre para poder estudar e conseguir terminar o ensino médio, então, com beirando os 25 anos. Aí logo que eu terminei o ensino médio, eu ingressei no curso de pedagogia. Assim, mas a história é muito grande, né? Vou tentar resumir aqui um pouco em virtude do tempo. Com certeza. Mas assim, antes eu fui soldado do Exército, né? Trabalhei como gari-coletor também, não tem vergonha de falar, trabalhei na roça. Cafezal, mas eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler muito, né? E por isso mesmo me apeguei, né, aos livros, que eu sempre achei que era salvação mesmo, o estudo, a instrução. Sim. Então fui estudar pedagogia no ano 2000, né? E me formei em pedagogia e lá tinha muito psicólogo, né? Eu tô enfatizando isso porque foi ali que eu descobri um pouco sobre mim, sobre autismo, um contato com um psicólogo e uma psicóloga falou quando eu tinha 25 anos de idade que eu tinha os traços do autismo e que era para eu procurar um serviço de saúde. Só que, imagina, eu naquela ocasião não queria mexer com isso, não quero saber, eu quero ser um cara normal, aquele preconceito na minha cabeça ainda, né? Uhum. Era o ano 2000 ainda, né? Então era complicado falar de diagnóstico naquela época. Com certeza. Hoje é menos complicado, mas ainda tem um pouquinho, né? Dessa coisa de achar que tá fingindo, né? Sei lá, suporte 1, porque muitas vezes é imperceptível, né? A pessoa tem uma qualidade de vida, uma rotina normal. Uhum. Né? Sim, a gente tem algumas comorbidades, a gente mascara um pouco, né? Uhum. Então, a questão do mascaramento, né? De camuflagem. Uma compensação, né? Faz uma compensação. E é um esforço psíquico muito grande, né? Que a gente tem para poder achar que a gente, por exemplo, você vai entrar num lugar movimentado, né? Você tem uma sobrecarga sensorial, né? Sim. Auditiva, visual, tátil, né? Eu tenho isso, né? Que é chamado de sensibilidade, né? Global, hipersensibilidade global sensorial. Eu tenho isso. Mas no dia seguinte eu preciso ficar recluso, escondido em casa, né? Para poder me recuperar. Mas aí, voltando à questão da formação e o diagnóstico, eu não procurei o serviço de saúde para poder fazer isso. Aí a psicóloga sempre ficava falando comigo. Em que idade já? Aí nessa época eu estava com 26 anos de idade já, né? Então já foi bem mais tardio. Bem mais tardio. E aí então eu esqueci, né? Eu tentei me enturmar com as pessoas, mas sempre me achei estranho, porque eu falava algumas coisas e estragava tudo, né? Então mesmo antes do diagnóstico, você sentia que era diferente em alguns momentos, em algumas situações? Sim, e as pessoas também falavam.
As pessoas também falavam, eu perdi muitos empregos na minha vida, né, por causa disso, né? Como que você se sentia nesse sentido, de se sentir diferente, sem saber o que estava acontecendo? Era muito triste porque quando você sabe que você tem e quem você é, você lida melhor com isso, né? Que o diagnóstico, ele é libertador, né? Eu escutei muito isso em outros contatos, né, com outros autistas já adultos, né? Que é libertador o diagnóstico. E realmente é. Num primeiro momento, quando você sabe quem você é, no caso do autismo, você tem aquele luto, né? Você fica assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Descobri que eu tenho uma neurodivergência, que eu sempre fui assim, não procurei o serviço médico para poder fazer o diagnóstico. Se eu tivesse feito isso, minha vida seria outra, né? Mas a gente fica com esse pensamento. Mas aí fui estudando pedagogia e depois ingressei no curso de ciências biológicas, mas não terminei, só fui na metade. Sem buscar o tratamento. Sem buscar o tratamento ainda. E nem procurou saber assim sobre o que era o autismo, por curiosidade, para saber o que estava acontecendo? Não, porque assim, aí eu fui no médico uma vez, um psiquiatra, ele me deu um laudo de transtorno bipolar. Transtorno bipolar. E ansiedade generalizada, eu tive também muitos laudos com esse diagnóstico, né? Ansiedade generalizada, também por causa de questões de depressão, né? Muita depressão, muita depressão eu tenho. Inclusive até alguns momentos da minha vida, né? Assim, pensei, né, em suicídio, né? É uma vida difícil, né? Com certeza. Família, pai. Mas por conta dessas dificuldades que você sentia, se sentia inferior, se sentia incapaz. Muito mesmo. Muito. Isso aí abala muito, né? Aí não consegui terminar o curso de Ciências Biológicas, aí vim estudar no Espírito Santo novamente, que era no Rio de Janeiro, o FRJ, né? Que esse curso de Biologia era. Aí ingressei no curso de Biblioteconomia, mas o pessoal ficou falando que não tinha local, mercado de trabalho. Eu migrei para o curso de Letras Português, mas abandonei pela metade também. Aí depois entrei no curso de Filosofia, terminei em 2017, comecei em 2011, terminei em 2017. Depois comecei a graduação em História, né? Foi em 2021, terminei o ano passado. Já bem recente, né? Sim, é bem recente esse. O mestrado também é recente, eu comecei agora, né? Estou no segundo semestre, comecei agora. Mas tem outras formações no IFES, né? Que é gestão pública, tem metodologias e práticas para o ensino fundamental. Sim. E outras complementações de faculdade particular, né? Certo. Então, assim, o diagnóstico veio, você não fez o tratamento. Mas depois começou a buscar tratamento? Sim. E isso, os sentimentos que você sofreu, que você, né, teve naquele momento, nós já sabemos aqui. Quais foram as mudanças? A partir do momento que você teve consciência de que era autista, suporte 1, quais foram as mudanças para você naquele momento? Vou falar a verdade, foi assim, eu uso a palavra libertadora, né, um sentimento de libertação, porque você imagina, você vai num lugar e você não consegue interagir com as pessoas, você não tem aquelas habilidades sociais. E quando você tem esse diagnóstico, você sabe, não, isso é do autismo, essa inabilidade social é do autismo, esse comportamento meu é do autismo. Ele veio quando, esse diagnóstico do autismo? Ele foi feito com segurança mesmo, ele foi realizado no ano de 2023. Bem recente. Mas assim, durante 10 anos fiquei com um laudo de transtorno bipolar. Eu tenho uma filha, né, que ela ficou internada no hospital um tempo, que ela teve encefalite anti-NMDA, e ela depois teve TDAH, né, desenvolveu algumas complicações neurológicas, e toma remédio controlado também, mas ela tem uns traços do autismo, só que a mãe não quer que faça o diagnóstico. Ela fala algumas coisas assim que eu deveria falar, né? Entendi. E minha filha hoje tem 19 anos, vai fazer 19 anos, né? Então ela tem os traços do autismo, ela tem o TDAH. Eu também tenho TDAH, né? Tenho o autismo, TDAH e outras comorbidades que vêm a reboque, né? Transtorno do sono, ansiedade, depressão. E com essa sua experiência, você acha, porque eu acredito que isso pode ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Você acha que após o diagnóstico é importante a pessoa procurar o tratamento? É muito importante, sem dúvida. E isso faz diferença se a criança, né, está naquela fase ainda de infância e depois a adolescência, quanto mais tarde ela buscar esse tratamento, isso pode agravar ou ela não ter uma qualidade de vida? O que você pensa sobre isso? Procurando fazer o diagnóstico na infância, é muito melhor do que esperar, por exemplo, a idade da adolescência, e pior ainda a idade adulta. Porque eu assisti um tempo atrás aí um documentário
uma fala sobre isso, né? Que o gasto, tem a questão do gasto também, né? O tratamento para os adultos, Sim, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. O acesso ao O acesso, tratamento. exatamente, exatamente. Então, assim, quanto mais novo fizer esse diagnóstico, quanto mais a família aceitar isso mais cedo, melhor. Porque a criança ela já vai ser encaminhada para os tratamentos necessários, para as psicoterapias necessárias. A escola também vai estar lá de braços abertos para receber, vai criar ali um espaço próprio, né, para tratar de acordo com não vou falar problema, né, mas de acordo com a neurodivergência, né, e vai tratar hoje já existem as políticas públicas, né, que dão direito a uma criança, a um adolescente, muito, né, que apresenta um laudo de ter um profissional, né, que esteja ao seu lado para dar um suporte. Isso é importante, né? Muito importante. Assim, embora algumas prefeituras, né, não que eu trabalhe tarde, essa prefeitura da tarde, ela assim, ela tem um pessoal, tem uma equipe muito boa, né, eu posso falar, que cuida disso aí com muita sabedoria, né? Eles trabalham muito bem nessa área aí, pelo menos é o que eu ouço lá na secretaria, isso. E, enfim, o diagnóstico, quanto mais cedo fizer, melhor. Agora, esperar, por exemplo, que nem eu fiz, né? Claro, na minha época não tinha isso, quando eu era garoto pequeno não tinha esse tipo de... Eu tenho 50 anos agora, né? Eu fui estudar com 25 ali na faculdade e foi aí que alguém me falou isso. Quer dizer, foi contato com um psicólogo, né? Foi contato com profissionais de educação especial que tem na pedagogia, né? A gente estuda psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, psicologia, várias psicologias. Então, professor, você é atuante na educação básica em Cariacica e em Viana. Após este diagnóstico, entender um pouco mais sobre o autismo, né? Sobre as dificuldades que uma pessoa, um jovem, uma criança, ou mesmo adulto com laudo enfrenta, quais foram as mudanças? O seu olhar mudou em relação àquelas crianças, em relação à sala de aula, em relação àqueles alunos que têm ou não laudo? O que você pode me falar sobre isso, sobre a sua experiência? Minha experiência, assim, eu sempre procuro ajudar, né? Quando eu vejo assim, um garoto está com dificuldade, TDAH, né, neurodivergente, eu tento, assim, a gente não é especialista, né? Então a gente faz algum relatório, ajuda, o pessoal trabalha na parte pedagógica, no pedagogo, por exemplo, né? Para chamar a família para conversar, né? Para entender por que aquela criança não está aprendendo ali na sala de aula, né? Está tendo aquela dificuldade, às vezes dislexia, né? Que eu tenho dislexia também, né? Descalculia. Descalculia, dislexia, sim. E procuro ajudar. Agora, com relação à visão que eu tenho, é uma visão agora que mudou, né? Mudou muito, né? Mudou muito porque a gente vê que a pessoa está sofrendo ali, né? O garoto pequeno, quando a família não quer fazer o diagnóstico, a gente vê o sofrimento do garoto. Isso é uma realidade, né? Muitas famílias, às vezes, não querem aceitar, né? Sim. Isso só atrapalha, né? Sim, com certeza. A qualidade de vida, né? E o futuro da criança, do adolescente. Eu escutei eu fiz psicoterapia por 2 anos, né? Sim. Fiz até agora 2025. Eu fiz, assim, tomo as medicações. Eu tomo 4 medicações, 2 medicações para dormir e 2 para ficar acordado. E eu fiz a psicoterapia. Assim, eu me transformei, né? Eu sei lidar melhor com isso agora, né? Eu sei que, assim, tipo um filtro, né? Eu sei, por exemplo, eu vou num lugar muito movimentado, eu sei como ali agora comportar ali, né? Eu vou para o canto um pouco, converso um pouco, ando, né? Eu gosto de caminhar. Eu descobri que caminhar é muito bom para dispersar, né? Aquela sobrecarga sensorial. Mas aí eu andava em linha reta. Aí o psicólogo falou comigo que eu devo andar em círculos. Porque quando eu andava em linha reta, eu já fiz caminhadas de 30 quilômetros, né? 25 quilômetros. E aí eu ficava perdido. E alguém tinha que ir me buscar, né? Não é sempre que eu vou ter isso. Fazendo o retorno sempre, né? Aí falou, caminho em círculo. E eu tenho feito isso, eu ando em círculo. Na UFES mesmo, eu saio da sala, eu vou andando, depois eu volto. E lá já sabe, né? Que eu entrei lá, passei por um médico, né? Para entrar como PCD. Eu tive que passar por uma avaliação médica. Eu fiquei conversando com o médico quase 2 horas, né? Médico psiquiatra ali da instituição, da UFES. Então você entende que ter tido o diagnóstico e feito o tratamento, usar as medicações, fazer exercício físico, isso ajuda muito, na qualidade de vida? Ajuda muito, sem dúvida. Porque a pessoa que tem o laudo. Assim, vou dizer que é um pacote, né? Que é necessário, né? Para a vida. E é para melhorar, porque o autista de suporte 1, ou mesmo suporte 2, ou suporte 3, tem, assim, não sou especialista no assunto, mas eu já ouvi um garoto, assim, por exemplo, de suporte 2,
ficar porque o comportamento dele mudou, melhorou, né? Então, pode acontecer isso. Bom, cientificamente falando, eu não tenho aqui um aporte teórico para poder, né, citar, mas assim, já ouvi documentário que aconteceu isso, né? Não, acontece. Eu, por exemplo, que sou hoje professora da educação especial, nós vemos como, quando você consegue detectar as potencialidades daquela criança e trabalhar naquilo, há um desenvolvimento, um progresso muito grande. Sim, com certeza. Então, é importante, né? Não a negação, mas sim assumir, né, aquela condição e entender que a criança ela pode progredir, pode ter uma qualidade de vida, né, fazer o que ela quer, realizar os seus sonhos de profissão e tudo mais, né? Sim. Muito bem, professor. Na sua atuação, quais situações que você pode me contar que te marcaram? Né, dentro da educação básica, a sua vivência com os alunos, alguma situação que pode ter te marcado, quem sabe um aluno que não tinha um diagnóstico, né? Sim, como você falou que sofria com isso, né? Sim. Nos conte alguma coisa. Essa parte aí da educação especial, assim, uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, né? Sim. Era mais complicadinho um pouco. E melhorou depois, né, da lei Berenice Piana, né, que é de 2012, né? 2012. Sim. E a lei brasileira de inclusão é de 2015, né? Sim. É de 2015. Então, depois, essas leis, eu acho que elas ajudaram um pouco a dar um tratamento melhor para esses garotos na escola. Mas, assim, é muito complicado, né? Tá ali, o garoto precisando de ajuda, a família também. Há um projeto de inclusão, né? Mas, na verdade, a gente entende que isso ainda vai demorar. Sim, sim. Né? Porque a própria sociedade ainda não entende essa inclusão. Sim, sim. É isso, e a deficiência invisível, né? Ela é complexa, né? Justamente. Eu usava o cordão, né? Eu parei de usar o cordão, eu tenho ele ali comigo, né? Guardado, mas eu não uso porque eu senti assim... na minha opinião, né? Talvez assim, outra pessoa vai discordar e tem toda liberdade para discordar, não tem problema. Mas quando eu usava o cordão, eu sentia assim que eu estava, sei lá, como se fosse uma marca, né? Sim. Um preconceito assim, não, o cara está com cordão no pescoço, um adulto, uma criança, tudo bem, já ouvi isso, né? Entendi. Mas assim, eu não vou entrar no mérito da discussão. É a falta do conhecimento, né, professor? Sim. Por isso que é tão importante nós divulgarmos, né? Sim. Trazermos para todas as pessoas, as famílias, o conhecimento, ele ilumina, né, de certa forma, e faz com que a pessoa entenda né, as diferenças, não é mesmo? Com certeza. Muito bem. Dentro da sua atuação profissional, você percebe alguma diferença na forma como os colegas e a gestão escolar lidam com professores que são neurodivergentes? Assim, a gente, enquanto grupo, né, porque a gente vai se fortalecendo assim, né, tem uma rede de apoio, né, que é um amigo aqui, eu tenho pouco amigo, né, poucos amigos, só tenho um amigo lá da Serra, que é o Vinícius e a Calote, né, que é um grande amigo meu, que produz coisas escritas, né, a gente pesquisa junto, e ele me ajuda muito nessa parte, né, direcionar o conhecimento e também me dá algumas dicas, né, vai em tal lugar, você vai conseguir fazer tal coisa, ele ajuda muito, né. Mas assim, dentro do ambiente escolar, tem uma outra pessoa que trabalha comigo na mesma escola, que ela é autista, tem filhos autistas, e ela tem a redução de carga horária que nem eu, né, que eu trabalho com redução de carga horária. Conseguiu essa redução, né? 40%. E ela também. Então, ali na escola, depois que ela apareceu, eu senti assim, ficou mais forte, né? Chegou mais uma pessoa, já tem uma aqui. Né? Então, assim, a visão mudou muito. Mas ainda é pouco para poder a gente chegar na conclusão que os professores que trabalham na escola, eles não deixam de contar alguma piadinha, né? Assim, que... Nesse sentido. E a gestão escolar, em relação à gestão? A gestão diferença? Não, a gestão é tranquila. A gestão da escola... sempre muito inclui, né? Procura incluir muito mesmo, é uma pessoa assim, extremamente inclusiva, né? Em tudo, né? PCDs, questões negras, é uma pessoa muito inclusiva. Ok. Ainda para nós encerrarmos essa parte da educação, quais as estratégias que você adota para ensinar? Né, no dia a dia, na sua rotina, com os alunos, e também para se comunicar melhor, né, com os alunos? Olha, a gente acaba se pautando num autor, né, que a gente gosta, né, que é Paulo Freire, né, que é o patrão da educação, e o diálogo é muito importante, né, escutar o outro. Eu procuro fazer isso, mesmo que às vezes eu tenha que fugir um pouco desse currículo engessado da escola, né. Eu tento conversar com o aluno, escutar o aluno, ver quais são as dificuldades que ele tem. E aí exige muita escuta, né, porque são
25 alunos, escutar um por um. Educação básica. Você me disse anteriormente que é os anos iniciais. Anos iniciais. Então, do primeiro ano ao quinto ano. Eu trabalho geralmente com quarto e quinto ano. Sim. Mas eu procuro escutar. Por quê? Porque eles vêm para a escola, às vezes, assim, isso é uma carência afetiva, né? Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, e eu fico escutando eles. E às vezes no começo eles são rebeldes, depois eles vão assim de uma maneira tão amorosa, né, comigo e eu com eles também, que a gente acaba sendo amigo. E assim, aqueles garotos mais levados à escola, entre aspas, né, eles acabam sendo meus melhores amigos, e os alunos que eu lembro mais depois. Um aluno quietinho que estuda todo dia, às vezes eu esqueço o nome, não porque eu quero esquecer, mas porque eu fico falando o nome do garoto. Senta aí, vem até aqui, tem que faz lidar com ele todo dia. dia. Até gosto, às vezes, né, que a gente está conversando com eles, né, chama atenção por isso. Sim. Então, a estratégia é essa, é o diálogo, né? É um método dialógico, né, para conversar. E eu também, me ajuda também, né? Ao mesmo tempo me ajuda. Eu converso com o garoto, ele conversa comigo, a gente acaba se entendendo ali. Ótimo. Do ponto de vista legal e das políticas públicas, nós vamos falar agora. O que você considera essencial para melhorar a inclusão de professores e alunos autistas nas escolas? Ainda que tenha ajudas, né, do governo federal, que tenha leis que garantam isso, que tenha iniciativas, né, até da ONGs, né, essa parte privada, mas ainda a gente precisa rever algumas coisas, porque isso é muito, vamos dizer assim, é flutuante, né? Um ano você tem uma quantidade de alunos especiais na escola, depois você tem uma outra quantidade. Na sua sala especificamente, no momento, tem em Cariacica, você tem uma sala em Cariacica, outra em Viana, é isso? Em Viana eu estou na secretaria, né? Na Secretaria de Educação. Na secretaria. Mas, assim, em Cariacica, assim, eu atuo em 2 turmas de quinto ano. Tá. No quinto ano B, tem um aluno autista, tem 2 autistas, né? No quinto ano B. No quinto tem a professora de apoio? Tem a professora de apoio, que vira e mexe, já está lá, né, dando atenção. Tem um professor de reforço também, né, que atua. Isso é uma coisa importante também. Tem muitas famílias que desconhecem isso, né, que aquele aluno, ele tem direito, né, nós estamos falando das questões legais, ele tem direito ao acompanhamento de um professor de apoio. Com certeza, né? E muitas vezes... A gente explica isso, né, quando tem oportunidade, a gente fala, né, sobre esses direitos. Eles não podem ser negados, não podem ser violados, né? E depende muito das famílias também, né, terem essa noção, esse conhecimento para buscar os seus direitos, né? Isso, é também a própria escola realizar uma palestra, né, de conscientização, falar sobre isso, né? É importante, né? Quando tiver o dia da família na escola, por exemplo, né, falar sobre isso, né? Muito importante. Exatamente. Na prática, quais desses direitos ainda não estão sendo aplicados corretamente, na sua opinião? Esses direitos de ter uma professora de apoio, né? De, por exemplo, o aluno, né, está junto com os outros nas atividades e tudo mais. Quais os direitos que você acha que ainda estão sendo negligenciados? Bom, eu acredito que é a questão da distribuição, né, de alguém, né, a quantidade de profissionais para poder... Falta muito, professor? Falta um pouco, né? Eu sei que isso é muita dificuldade com relação à contratação, que não é fácil contratar, né? Às vezes abre o edital, chama todos ali, acaba aquele edital, tem que abrir outro edital para chamar alguém para trabalhar, né? Que é muito difícil. Mas essa parte aí, eu acho que na distribuição dos profissionais, a coisa assim que precisa ser melhor. Não estou falando só das prefeituras que eu trabalho, mas assim, uma coisa assim, parece que é geral, né? Eu acho que é geral, dependendo do contexto. E lá na sua vivência nessa escola, existe o AIE, né? Que é a Educação Especial, que é muito importante, inclusive, né? Tem sim. Então, assim, a quantidade pequena, né? Uma quantidade pequena, mas tem. Deveria ter mais, porque tem aluno ali que precisa... por exemplo, um autista suporte 3, né, ele precisa de muita, né, apoio, muito apoio para poder estar na escola e às vezes não tem essa pessoa para ficar com esse garoto, com esse aluno, porque tem que dar atenção para outro, depois para outro, aí distribui o horário, né? Aí fica uma hora aqui, uma hora lá, mas isso não é suficiente. E é bom que as famílias entendam também que esse é mais um direito. Sim. Né? Que o aluno especial tem, o autista, sim, né? Com certeza. No contraturno da escola, sim, ele ter o atendimento da educação especial, sim, para desenvolver suas potencialidades. Né? Então, muitas famílias não têm esse conhecimento ainda, né, desse direito. E tem muita potencialidade, com certeza. Imagina, um garoto com hiperfoco no número, na letra, né? Desenvolver aquilo ali, vai virar um gênio quando crescer. Isso que tem que ser trabalhado, né? Trabalhar as habilidades, as potencialidades, né? Que às vezes ali é que ele vai se desenvolvendo. Exatamente. Né? É isso, professor. Eu quero
te agradecer muito, tá? Eu que por agradeço a compartilhar oportunidade. conosco a sua experiência, o seu conhecimento, tá bom? Tá bom. E agora, para nós encerrarmos, né, essa entrevista tão importante, qual mensagem você gostaria de deixar para outros profissionais, colegas nossos, professores, famílias e também estudantes que estão nos ouvindo agora? Bom, a questão, eu vou falar do diagnóstico, né? Se a pessoa tem algum problema assim de origem mental, né? Eu acho que é procurar se conhecer, né? Sim. Acho que ainda mais na educação atual, né? Que nós temos muitos desafios, então acho que a gente poder lidar com isso, se conhecer melhor, se for o caso, buscar ajuda médica, né? Sim. Psiquiátrica, neurológica, que seja. Acho que isso é muito importante para a gente poder ter a tão sonhada paz para trabalhar na escola pública, que requer que a gente chegue bem lá, né? A gente não pode ficar doente, a gente tem que estar bem para trabalhar. A saúde mental ela tem que estar boa, justamente para a gente chegar lá e poder lidar com os problemas que acontecem na escola de maneira sadia também. Então, eu acho assim que é importantíssimo o equilíbrio mental, né? Para todos, tanto para o profissional como para, né, as famílias e também para os alunos, né? Sim. Que para aprender é necessário que estejam bem. Sim, com certeza, para todos nós. Obrigada, professor. E para você que nos acompanha, não deixe de assistir o Pode Incluir, o podcast da Mais. Assista aqui no canal do YouTube outros episódios. E não se esqueça, você também pode se inscrever aqui no nosso canal A Mais Capixaba. E quando você for inscrito, você vai receber em primeira mão todas as novidades que aparecerem por aqui. Até o próximo episódio!